E agora a gente tem uma matéria para falar sobre o tema de hoje, pois a população mundial tem crescido e, consequentemente, o número de obesos também. E isso vem preocupando médicos de todo o mundo. Vamos ver. O número de obesos em todo o mundo dobrou desde 1980. Mais de 2 bilhões de adultos estão acima do peso e mais de 700 milhões são obesos. Obesidade é o acúmulo excessivo e anormal de gordura prejudicial para a saúde. É medida pelo índice de massa corporal, a divisão do peso em quilogramas pelo quadrado da altura em metros. Qualquer pessoa com índice de 25 ou mais é classificada com sobrepeso. Com 30 ou mais é considerada obesa. A principal causa é o consumo de mais calorias do que se consegue queimar, pelo desequilíbrio da alimentação e falta de atividades físicas. Pode causar doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, problemas musculares, nos ossos e alguns tipos de câncer. A cada ano, pelo menos 2,6 milhões de adultos morrem graças ao sobrepeso e à obesidade. É a quinta causa de mortes em todo o mundo. E voltamos aqui justamente para falar sobre esse assunto, a obesidade. Para isso, nós recebemos aqui o doutor cardiologista Fábio Tucci. Doutor, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, é um prazer receber você. O prazer é meu de poder estar falando sobre esse tema tão relevante. Agora o doutor Fábio aqui, ele trabalha com medicina de estilo de vida. O que seria isso, doutor? Na verdade, medicina de estilo de vida é um conceito relativamente novo, né? Ele já é mais estabelecido nos Estados Unidos e na Europa, né, que é o Lifestyle Medicine. E a gente está trazendo esse conceito para cá, na clínica Biomais, né, através de um atendimento multiprofissional, com médicos, educadores físicos, coaches de saúde e bem-estar, nutricionistas, para a gente poder fazer com que os pacientes que nos procurem consigam hábitos de vida saudáveis de forma sustentável, que é uma grande dificuldade. Hoje em dia a gente tem uma correria, né, uma dificuldade das pessoas fazerem atividade física, se alimentarem de forma adequada, controlarem o peso. Muitas das pessoas fumam, né, ingerem bebida alcoólica em excesso, tem estresse, ansiedade, depressão. Então, a nossa proposta se baseia nesses preceitos da medicina de estilo de vida, que preconiza justamente um atendimento mais amplo, aí, voltado para hábitos de vida saudáveis, né? Que legal. Então, basicamente, eu quero ter hábitos mais saudáveis na minha vida, já sofro com sobrepeso ou não, e aí procuro um grupo de médicos que vão visar ali exercício físico, na verdade eu quero saber na prática o que se diferencia de um outro tipo de medicina, por exemplo. Assim, eu acho ou que tem, mais comum, não sei. Tem várias diferenças. A primeira é que a gente tem ali, no mesmo espaço, vários profissionais voltados para o mesmo objetivo. Isso já é uma diferença. Que hoje em dia o modelo de atendimento é um modelo todo fragmentado, que dificulta justamente a adesão do paciente, porque ele, na correria do dia a dia, tem que ir no médico, depois vai para o nutricionista, vai fazer atividade física na academia, quer dizer, acaba que isso aí é um empecilho. Então a gente tem isso. O fato em si de já se basear o atendimento nesses preceitos de medicina do estilo de vida já é um conceito inovador, diferente também do que vem sendo feito. Por exemplo, a medicina do estilo de vida ela não é só prevenção como a medicina preventiva, porque o paciente que já tem doença estabelecida, por exemplo, pacientes que já tiveram infarto, já tiveram um derrame ou que têm diabetes, esses pacientes já têm doença, então não tem mais, assim, então é uma prevenção secundária. E o tratamento deles necessariamente, incluindo a obesidade, a base dele é a mudança de estilo de vida, são hábitos de vida saudáveis. Então, assim, essas seriam algumas diferenças. Lá a gente avalia não só a questão de desfechos de laboratório, de pressão, quer dizer, que são desfechos muitas vezes secundários. A gente prima lá por avaliar a qualidade de vida do paciente, a percepção dele de felicidade, né? A gente faz um atendimento que foca nos valores e preferências de cada paciente para entender qual é o momento de mudança em determinado hábito de vida. Então, a gente acho que traz aí um conceito que é inovador e diferente aí da proposta atual e com uma demanda real, como a gente viu aí na matéria. Quer dizer, a obesidade ela é uma epidemia, né, que tem aí consequências individuais e para a sociedade, né, como um todo. Eu vi que agora há pouco, que a cada 5 brasileiros, um é obeso no nosso país. E isso, de fato, é assustador. E aí eu pergunto isso para o senhor. O Brasil é um país em que tem muitos obesos. O porquê disso? E aí depois eu já ia perguntar 3 perguntas numa só, né? Assim, o Brasil, então, vem sofrendo com obesidade. O que mudou que, de repente, isso aconteceu? Eu acho que isso é um fenômeno mundial, né? Principalmente aí nos países
que não são os países aí do Oriente, né, quer dizer, os países ocidentais. É complexa, né, a questão da obesidade. Tem não questão é de alimentação, uma né? questão que envolve a alimentação, os hábitos, envolve o contexto social, psicológico, né, comportamental. Quer dizer, então, não é uma questão de uma causa só e que você atua naquela causa, você resolve o problema. O Brasil, especificamente, realmente, como você falou, os dados são alarmantes, porque a gente tem dados aí dos últimos 10 anos, através do Vigitel, que é um inquérito telefônico realizado com as principais capitais, né, em adultos, que mostra, dos dados do ano passado, que mais da metade da população brasileira está com sobrepeso, né? E realmente, 1 em cada 5, em torno de 20%, já tem obesidade. E qual o problema disso? O problema é justamente que a obesidade ela é um fator de risco, quer dizer, ela aumenta o risco de uma série de doenças, né? O próprio diabetes, doenças cardiovasculares, doenças osteoarticulares, uma série de diferentes tipos de câncer, né? Então, eles têm ali a raiz, né, a obesidade. E o porquê eu acho que é justamente isso, quer dizer, a gente tem uma vida moderna de muita correria, de muita pouca... Procura facilidade, né? Facilidade. A tecnologia acaba que ela é benéfica por um lado, mas por outro ela é maléfica, porque você faz menos atividade física, você com elevador você não tem que subir escada, com controle remoto você não tem que levantar para fazer ali. Isso acaba que no dia a dia faz com que as pessoas tenham uma propensão maior à obesidade, né? Os dados dos Estados Unidos mostram, quer dizer, os Estados Unidos já passou essa transição da desnutrição para a obesidade há muito mais tempo. Então, lá os dados são piores ainda. E o Brasil está seguindo o mesmo caminho. Existe sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida. Qual é a diferença dos três e como saber em qual das categorias uma pessoa pode estar, por exemplo? Basicamente, essa classificação ela advém do cálculo do índice de massa corpórea, como foi colocado aqui, que é o peso sobre a altura ao quadrado, né? Então, se você tem aí um IMC acima de 25, você já está na fase de sobrepeso, até 29,9. A partir de 30, você já é considerado um paciente obeso, sendo que se tiver acima de 40, já é considerado obeso mórbido, que é aquele obeso aí mais grave. Entendi. Agora falando sobre bariátrica, doutor. Um número grande de pessoas no Brasil recorre a esse tipo de cirurgia. E aí primeiro eu vou perguntar a importância, de fato, para quem precisa, faz a cirurgia, os cuidados, porque não é uma cirurgia fácil, principalmente quando se fala de recuperação, né? Porque muita gente pode pensar que é o caminho mais fácil de emagrecer, mas a recuperação pós-cirurgia também é bem delicada e cuidadosa, né? Assim, essa pergunta acho que é oportuna e eu gostaria até de falar amplamente do tratamento. Sim, chegando na questão da cirurgia. Fica à vontade. A obesidade é uma doença crônica, então que demanda cuidados crônicos. Então não tem fórmula mágica que vai te dar um resultado a curto prazo sustentável, né? O tratamento básico é a mudança de estilo de vida adotando hábitos de vida saudáveis, né? Atividade física regular, uma alimentação regrada, né? O tratamento medicamentoso ele é aprovado, ele é disponibilizado, mas apenas para aqueles pacientes que já tenham feito uma tentativa de tratamento não medicamentoso e tenham falhado, né, nos seus objetivos de perda de peso. E pacientes acima de 30 de IMC, quer dizer, pacientes considerados obesos. Ou então pacientes com sobrepeso, mas com doenças associadas que aumentam o risco de outras doenças mais sérias. Então, paciente com sobrepeso, que já é hipertenso, já tem diabetes, tudo esse paciente também é um candidato ao tratamento não medicamentoso e o tratamento farmacológico associado, desde que tenha sido tido falha no tratamento não medicamentoso primeiramente. Os pacientes candidatos à cirurgia bariátrica são os pacientes com obesidade mórbida, quer dizer, IMC acima de 40, ou aqueles pacientes que têm o IMC acima de 35, que seria obesidade grau 2, com doenças associadas que aumentam o risco de eventos mais sérios. Então, pacientes com diabetes, com hipertensão. Já causada pela obesidade? Ou não necessariamente? Não necessariamente causada, mas associadas a um espectro de doenças em que a base ali, muitas das vezes, é a obesidade, né? O fato é que esses pacientes que não são obesos mórbidos, eles, por terem essas outras doenças associadas, eles já têm um risco aumentado de, ao longo do tempo, ter infarto, ter AVC, viver menos tempo do que deveriam. Então, eles também são candidatos à cirurgia bariátrica. Agora, realmente, como você falou, houve uma banalização histórica, tanto do tratamento farmacológico com os medicamentos, quanto do tratamento cirúrgico, né? Que inclui desde você fazer uma cirurgia menos agressiva até cirurgias mais agressivas que mexem não só com o estômago, mas também com o intestino.
E é importante o paciente saber que esses tratamentos que são agressivos, eles têm efeitos colaterais, né? Os pacientes que fazem uma cirurgia dita de bypass, que é uma cirurgia mais complexa, eles têm que fazer reposição com suplementos vitamínicos, porque eles perdem a absorção o local lá que absorve a vitamina, ele é eliminado, né, na cirurgia. Então, eles passam a ter uma outra doença, que é um outro cuidado, né? Eles têm o risco, inclusive, de voltarem a ganhar peso se eles não mantiverem a mudança de estilo de vida, o acompanhamento com o médico, né? Quer dizer, o tratamento da obesidade ele demanda acompanhamento médico e multiprofissional, né? Então, assim, a questão da cirurgia, ela foi analisada, ela tem as suas indicações específicas, e aquele paciente que acha que isso é apenas o tratamento, ele está equivocado. O médico também, que não propõe um tratamento não medicamentoso adequado, previamente e ao longo da doença, juntamente com o tratamento medicamentoso apropriado, ele também acho que está fazendo aí uma atitude que não é ética também, né? Então, assim, tem que ter essa consciência dos dois lados, né? Legal, eu acho curioso a disparidade, sabe, doutor, da geração que a gente vive, porque ao mesmo tempo que eu vejo um número grande de pessoas que se preocupam com a saúde em relação à alimentação, exercício físico, não é à toa que nessa geração também que respira rede social, muitas pessoas fazem perfis e ganham muitos seguidores, até dinheiro e tal, com boa alimentação, ao mesmo tempo tem um grande número de pessoas que também sofrem com sobrepeso, obesidade mórbida. Essa disparidade me chama um pouco a atenção. E com relação até à banalização da cirurgia bariátrica, por exemplo, uma pessoa próxima a mim, e aí até por isso a minha curiosidade da banalização da bariátrica, ela teve que engordar para poder fazer a bariátrica. Eu falei, pô, mas tem uma coisa errada aí, não tem? Como é isso? Se você tem que perder o peso, por que você tem que engordar? Acho que tinha que engordar mais 12 quilos para poder entrar no perfil para fazer a bariátrica. Aí surgiu a curiosidade de realmente, cara, deve estar sendo banalizado essa questão da bariátrica, em que a recuperação é muito complicado, viu? Muito complicado. Então você está pensando em fazer bariátrica, achando que é o caminho mais fácil. De repente, fazer uma medicina, procurar especialistas, esqueci o nome, medicina de estilo de vida. De estilo de vida, talvez possa ajudar mais do que simplesmente fazer uma cirurgia bem agressiva, tá bom? Agora, doutor, eu vou descer um pouquinho a faixa etária, pois a obesidade infantil também tem preocupado muitos médicos, muitos pais, e o número também de crianças obesas, o número é grande. Por exemplo, um adulto tem a questão da alimentação, ele pode se alimentar muito mal e tal. Uma criança obesa também é por conta da alimentação? Mais uma vez, é complexa a origem da obesidade, ela é multifatorial, mas com certeza os hábitos alimentares inadequados fazem parte aí de uma das causas da obesidade. E eu acho que nem é tão complexo, porque na verdade as crianças elas espelham muito o que os pais fazem. Então, se a comida gordurosa, cheia de caloria entra em casa, ela entra em casa para os pais e para o filho também, né? E as crianças hoje em dia também vivem uma rotina em que elas brincam muito pouco, ficam muito sedentárias, vendo muita televisão, jogando muito videogame. E na nossa época, quer dizer, né? A gente ia para a rua para soltar pipa, né, andar de bicicleta. Então, assim, existe também essa questão aí de comportamental, né, social, que contribui para a obesidade infantil, que é um fator de risco para a obesidade no adulto e para todas aquelas doenças que implicam numa sobrevida menor. Quer dizer, as pessoas provavelmente vão ter menos tempo de vida aí porque lá no início da vida já tiveram aí a obesidade como uma doença, né? E o tratamento, acho que assim, ele é sistêmico, né? Você tem que abordar muitas vezes a família, né? O contexto familiar, né? Não só a criança em si. Tem algumas doenças que contribuem, doenças hormonais, algumas doenças raras genéticas que cursam com obesidade, mas, assim, na grande maioria das vezes não são esses problemas, são os problemas de hábitos de vida mesmo. Existe também a banalização do uso de medicamentos para emagrecimento? Com certeza existe, né? E isso até foi um dos motivos, talvez, que tenha levado aí a uma decisão da Anvisa, né, de ter proibido alguns medicamentos que agora voltaram aí a ter autorização de serem comercializados, né? Medicamentos que durante muito tempo foram feitos com seu grau de eficácia, né, com custo baixo e que agora estão disponíveis. O fato é que realmente, quer dizer, existe tratamento medicamentoso autorizado para a obesidade, ele tem a sua indicação.
E a banalização, ela se manifesta quando você procura um medicamento, uma fórmula mágica, um suplemento, sem acompanhamento médico, ou apenas da indicação do seu amigo ou da rede social, como você falou. Quer dizer, então, assim, tem que ter um acompanhamento médico. E por que isso é importante? A gente tem dados dos Estados Unidos que mostram que durante um ano, cerca de 23 mil atendimentos na emergência foram secundários a uso de suplementos. E 1/4 desses suplementos para emagrecer. Por quê? Dentro desses suplementos, que não tem um controle como tem um medicamento, existe uma série de substâncias, inclusive a sibutramina, em altas doses, aumentando o risco de doenças do fígado, do rim e até de morte, né? Então, assim, suplementos ou ir no médico que prescreve fórmulas milagrosas com hormônio tiroidiano, diurético, quer dizer, isso aí é uma coisa antiética e de risco de vida inapropriada do ponto de vista científico, né? Então, o mais correto é você procurar uma assistência, por exemplo, essa como a gente tem de medicina de estilo de vida no Biomais, que faz o quê? Um foco no tratamento não medicamentoso, comportamental, e para os medicamentos e para os pacientes que têm indicação precisa de medicamento, eles também recebem a indicação e o acompanhamento do desfecho do tratamento. Legal, e olha só, você que está em casa, o doutor não está falando só de remédio, aquele remédio que emagrece, não. Está falando de whey, aqueles pozinhos que põe na água, suplemento, termogênico, porque eu consigo malhar mais, consigo correr mais. Esses tipos aí de medicamentos também fazem mal para a saúde. Justamente, eles, na verdade, legalmente eles não são nem vistos como medicamentos, mas muitas das vezes esses suplementos, que têm fórmulas ali com várias substâncias, tem dentro da fórmula e não descrito, né, medicamentos em alta dose que fazem a pessoa emagrecer, mas às custas de um risco aí para a saúde dela. Então ela vai emagrecer, se não tiver um evento aí mais sério, né? Então, assim, é importante ter essa noção de segurança, né, do tratamento medicamentoso da obesidade. E aí vamos colocar medo no pessoal de casa? Causa o quê? Olha, existe até relatos de morte, mas a pessoa pode fazer insuficiência do rim, quer dizer, o rim parar de ter que fazer uma diálise, insuficiência pancreatite, quer dizer, que é uma inflamação no pâncreas que a pessoa tem que ser internada, e casos de morte mesmo, quer dizer, transtornos às vezes de ansiedade, né, secundários aí a colocação na fórmula lá de medicações que atuam em acelerando o metabolismo e essa parte de ansiedade. Então, assim, tem uma série de riscos, né, para a saúde. Agora, doutor, além do medicamento para emagrecer, e aí a gente vou numa nutricionista, por exemplo, e a nutricionista passa alguns remédios, que não é remédio em si, e aí eu não sei os nomes também, talvez eu complique a sua resposta, mas tem um comprimidinho fitoterápico, um comprimido que me ajuda a não consumir tanto doce, um outro que me ajuda a fazer tal coisa. Esse tipo de medicamento com uma nutricionista é tranquilo ou tem que ter um certo cuidado também? A gente tem que ter um certo cuidado porque a nutricionista ela não está habilitada a prescrever medicamentos. Esse é o primeiro ponto. Então, se você tem uma nutricionista prescrevendo medicamento, isso aí é uma questão que está errada. E, na verdade, as evidências mostram que esses diferentes compostos fitoterápicos e tudo mais, o grau de certeza de que realmente eles são o que faz a diferença no emagrecimento, ele é questionável. Na verdade, a evidência mostra que você tem que ter uma restrição calórica, uma queima da caloria com atividade física, uma restrição calórica, quer dizer, um tratamento conjunto, não só de atividade física, como de alimentação, né? E esses componentes de fórmulas e tudo, muitas das vezes são bons para quem vende a fórmula, né? Que geralmente são caros, inclusive, entendeu? Mas a evidência de que realmente um ou outro são os mais seguros e eficazes para a obesidade, ela é uma recomendação fraca, porque a ciência por detrás disso ela ainda é muito questionável. Muito legal. E bom, e não tem segredo, né, doutor? Boa alimentação e exercício físico. Justamente. Resolve o problema, né? Justamente. Queria agradecer a sua presença aqui. É um prazer. O programa passou rápido, papo muito legal. Se o senhor quiser deixar algum contato também, alguém que quiser tirar alguma dúvida, quiser consultar com o senhor, conhecer um pouco mais sobre o medicina de... Estilo de vida. Estilo de vida. Nós estamos lá no Biomais Saúde, né? Que é um centro de reprogramação corporal e comportamental, biomaissaude.com. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí para cuidar de vocês. Tá ali, o e-mail do doutor, fabio.tucci@biomaissaude.com, e tem um site também, se quiser entrar no site, é biomaissaude.com. Beleza, gente? Queria agradecer aí a presença de vocês, a companhia. Amanhã a gente volta 1h10 da tarde. Doutor, obrigado mais uma vez, Obrigado viu? a você. Até amanhã, gente. Valeu.